churches in Antioch, a igreja de Antioquia, and it was a multi-ethnic church. que era uma igreja de várias etnias. The first church mentioned where the Jews welcomed and intentionally evangelized non-Jews. A primeira igreja onde aqueles cristãos da igreja judaica evangelizavam os gentios. And it came after Peter's vision in Acts 10. Isto aconteceu apenas depois da visão que Pedro teve no capítulo 10 de Atos. After which Peter declared, I can see for sure that God does not respect one person more than another. E onde Pedro diz que eu consigo ver certamente que Deus não faz distinção entre pessoas. So it's also the first time where Christian elders are spoken of. E também foi a primeira vez que um ancião da igreja, um presbítero, elevou a sua voz assim. The actual elders were in Jerusalem. Quando eles estavam em Jerusalém. So unlike all nations, então, ao contrário de All Nations, the church in Antioch was in a large, thriving, huge city. A igreja de Antioquia estava numa cidade muito movimentada, uma cidade grande e movimentada. It was the third largest city in the Roman Empire at the time. Era a terceira cidade maior da Roma, do Império Romano. But it still makes an excellent model for later churches to copy. Mas também que, apesar disso, continua a ser um excelente modelo para as igrejas copiarem e imitarem. It's also interesting that it was not started by a team or started by one leader. E é interessante porque não foi algo que foi iniciado por uma equipa ou por líder. But the church came into being after a large number of Jewish believers from Jerusalem, following a persecution, just ran away from there, and all seemed to collect in Antioch. Mas o que aconteceu é que grande número de cristãos que estavam em Jerusalém tiveram de fugir da perseguição e acabaram por parar em Antioquia. Then other Jews from places like Cyprus, which you've heard of, and Cyrene, which was in North Africa, they all began to come as well and began to share the gospel to the non-Jews. E depois outros cristãos de origem judaica de Chipre e de Cirene, eles acabaram por chegar a Antioquia também e pregar aos gentios. So the church began then after persecution and a few years after Pentecost. Mas a igreja começou então depois desta perseguição e depois de Pentecostes. So we pick it up in Acts 11. E então a nossa história começa em capítulo 11 de Atos. And it's about 11 to 12 years after Pentecost. And we can see the church is thriving with large numbers of mostly non-Jews becoming Christians. E nesta altura a igreja estava 11 anos depois de Pentecostes e podemos ver que ela estava, como é que se diz, a crescer com um grande número tanto judeus como não judeus. So, Acts 11:21. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. News of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Então, a partir do versículo 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse facto chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. So they sent Barnabas, Então eles enviaram Barnabé, which wasn't his real name, que não era nome verdadeiro dele, but everybody called him that, which means son of encouragement. era apelido que ele tinha porque significava filho do encorajamento. So what a wonderful nickname to have. É bom apelido para ter. It was a wise move by Jerusalem to send their best encourager. Então foi como é que se diz? Foi uma jogada sábia da igreja de Jerusalém enviar o seu melhor encorajador. It seems he led the church for a short while, then the Holy Spirit guided him to go and find Paul. Parece que
ele deixou o Espírito Santo guiou para depois encontrar Paulo. Barnabas already knew Paul, and he knew Paul was called to the Gentiles, or not Jews in particular. Paulo já conhecia, aliás, Barnabé já conhecia Paulo e o Senhor revelou-lhe que Paulo ia ser enviado para os gentios, ia ser apóstolo para os gentios. So Paul's original call to serve on the road to Damascus was probably about 10 years earlier. Então, esse chamado que Paulo tinha desde que teve aquela visão de Jesus em Damasco, já tinha acontecido há cerca de 12 anos. Não? 10. So Barnabas brings the apostle brings Paul to Antioch, and they serve together for a year. Então o apóstolo trouxe Paulo a Antioquia e serviram lá juntos durante vários anos. A year. Um ano. And when he found him, he brought him to Antioch. So for 1 whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. Então durante esse ano, Saulo e Barnabé estiveram com a igreja e estiveram com grande número dos cristãos da Antioquia. So as it says, the disciples were first called Christians at Antioch. E o que nos diz é que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos lá em Antioquia. The Jewish believers were originally called Nazarenos. Os judeus que acreditaram em Cristo originalmente foram chamados de nazarenos. And now we have Christians because of so many Jews turning to Jesus. E agora o nome deles passou a ser cristãos por causa do grande número de judeus que se tinham convertido a Cristo. Then prophets from Jerusalem came and prophesied of a great famine. E depois profetas de Jerusalém vieram e profetizaram que iria haver uma grande fome. And then Paul and Barnabas were the very ones chosen to go to Jerusalem. E então Paulo e Barnabé foram porque eles foram escolhidos para ir a Jerusalém. They were chosen to take it to the elders of the church, the Christian elders. Eles foram escolhidos para levar esta situação aos ouvidos da igreja, dos anciões de Jerusalém. So let's jump now 2 or 3 years to Acts 13. Então vamos saltar aqui 2 ou 3 anos para capítulo 13 de Atos. Paul and Barnabas have returned from Jerusalem and have been ministering in the church in Antioch. Eles tinham voltado a Jerusalém, terem estado a ministrar na igreja de Antioquia. And we join them in a prayer meeting. E agora vemos numa reunião de oração. So it's a prayer meeting where God speaks through the local prophets now. E é uma reunião de oração em que Deus fala através dos profetas locais. Acts 13:2. Versículo 2. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Então, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. So this is the commissioning of Paul to become an apostle. Então, Paulo foi neste momento comissionado a se tornar apóstolo. The word apostle literally means one who is sent out. E a palavra apóstolo significa simplesmente alguém que foi enviado. If you look a bit further on in verse 5, you'll see that John went with them. Se vocês forem ver mais à frente, no versículo 5, podem ver que João também foi com eles. He went as a helper, Foi como ajudador. but he didn't get to be an apostle. Mas não é chamado de apóstolo. This is actually John Mark, who actually wrote the Gospel of Mark. Na verdade, estamos a falar de João Marcos, que foi o escritor do Evangelho segundo São Marcos. So they undertake this first missionary trip, which probably lasted a couple of years. E foram para esta missão missionária que demorou se calhar cerca de 2 anos. So, and they went through chapters 13 and 14. E a história deles conta-se nos capítulos 13 e 14 de Atos. You can read their story as they planted churches in 8 or 9 different cities. E podemos ler a história, eles plantaram igrejas em 8 ou 9 sítios diferentes. And then returned to some of them to appoint elders. E depois voltaram a algumas dessas igrejas posteriormente para apontar quem seriam os presbíteros dessas igrejas, os anciões. So Paul and Barnabas
14, 20 something, can't read it. Now, Paul and Barnabas appointed elders for them in each church with prayer and fasting, committed them to the Lord in whom they have put their trust. Então, Paulo e Barnabé designaram os presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Now I'd like to clarify any confusion about the role of elders, pastors, teams that there may be. Então, gostava de clarificar algo acerca do papel de apóstolos, anciões, pastores, que possa haver. So, and also many denominations use these correct names, but in a way different to the way it's used in the Bible. E muitas denominações acabam por usar estes nomes, estas palavras, estas nomenclaturas para, se calhar, ofícios que não são exatamente como estão descritos na Bíblia. So there are actually 3 different Greek words Na verdade, temos 3 palavras gregas diferentes, translated in 5 different ways. que são traduzidas de 5 formas diferentes. So we have presbyter, Temos presbítero, which is elder. que significa ancião. So elder speaks of maturity, spiritual maturity. E isto normalmente tem a ver com maturidade espiritual, um ancião, alguém que já é mais velho até, Spiritual wisdom, tem sabedoria and espiritual a developed good character and good family life. e que desenvolveu um bom caráter e uma boa vida também familiar. Then we have episcopos, Depois temos episcopos, which translates as either overseer or bishop. que tanto pode ser traduzido para como diácono ou como bispo, And in one translation it's even as guardians. e em algumas traduções até é como guardião. It emphasizes the duty of governing the church and focuses on leading and protecting the church. Enfatiza o papel de liderar a igreja, de proteger a igreja. And finally we have poimen, E depois temos appointment, which is pastor or shepherd. que é pastor. Nós já temos uma palavra pastor. Pastor ou pastor. So this obviously emphasizes shepherding, nurturing and caring for the flock, Que significa o pastoreio, não é? Cuidar do rebanho. and highlights the feeding, spiritual feeding. E isto realça o alimentar espiritualmente a congregação, And guarding from harm. protegendo-os também do mal. Hard in that context was false teachers or false prophets distorting the gospel truth. E neste caso, proteger do mal tem a ver com proteger de falsos ensinos ou falsos mestres que estavam a distorcer o Evangelho, que estavam a distorcer a verdade. So I'd like to give you just one example how this works. Então gostava de dar apenas um exemplo disto em ação. So in Acts 20, Capítulo 20 de Atos, Paul summons the elders from Miletus. Paulo, ele manda chamar os presbíteros de Mileto. Acts 20:17, Paul sent to Ephesus to the elders of the church. And then he addresses them and finishes, well, not quite finishes, he keeps talking afterwards, but in the middle he puts these instructions. E ele dá-lhes estas instruções. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. Diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a Igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. So there's 4 different names already, Então já são 4 nomes diferentes, but all for the same person, role. mas todos para o mesmo papel. But the most important thing here is that church leadership is always plural. Mas o mais importante aqui é que a liderança da Igreja é sempre plural. There's always a team of leaders. Há sempre uma equipa de liderança. Hence, we have a leadership team. Por isso nós também temos uma equipa de liderança. So, it's also worth mentioning that there was no hierarchy amongst the elders. E também vou mencionar que não havia uma hierarquia entre os diferentes anciões. One particular denomination is known for no hierarchy, where they have a chairman of elders which rotates every year. E então há uma denominação em particular que tem uma forma de liderança também em que não há hierarquia entre presbíteros e cada um
têm rotativamente um papel. So, as Paul established new churches, new groups of believers, he appointed elders, or he got Timothy and Titus to do it for him. E à medida que Paulo viaja por várias igrejas, ele ou denomina ou designa quem serão os anciões, ou então Tito e Timóteo para o ajudar a designar-nos. So we can read the qualities of an elder in 1 Timothy 3, Titus 1. Então, se vocês forem ver 1 Timóteo 3, Tito 1, temos as qualidades daquilo que será um ancião. But essentially it boils down to three things. Mas essencialmente são três coisas: Good character, bom caráter, good family life, uma boa vida familiar and a good understanding of Scripture. e bom entendimento das Escrituras. So for this church we have this as our guide. Então, na nossa igreja também temos isto como nosso guia. So when I was first to be invited to be an elder 10 years ago, Então, quando eu fui convidado pela primeira vez há 10 anos para ser ancião, there were 4 elders. havia 4 anciões. So biblically 4 pastors, Então, biblicamente, 4 pastores, 4 overseers, 4 bispos, 4 bishops. 4 diáconos. So you can see the names are interchangeable, but the function remains. Então, podem ver que os nomes eles podem, às vezes, ser usados em contextos diferentes, mas a função mantém-se. But I think the most important thing we can see from this is that the leaders of the church, whatever you call them, are plural. Mas acho que o mais importante a perceber aqui é que os líderes da igreja, qualquer que seja a designação que lhes damos, são um plural. So no single person has too great an authority, Não há uma pessoa singular que tenha uma suprema autoridade or too great a burden. ou um supremo, como é que se diz, fardo. So I said earlier, the church at Antioch would make a great model for us. E eu disse anteriormente que eu considero que a igreja de Antioquia é um grande modelo para nós. So we can identify similarities and perhaps areas where we feel we may lack. Então podemos identificar coisas similares ou áreas nas quais nós podemos melhorar. So though we weren't scattered or brought here by persecution, E apesar de nós não termos sido trazidos até este lugar por causa de uma perseguição, we've nearly all come from a long way away. a maior parte de nós vem de um lugar longínquo. I think South America is probably the furthest away. Se calhar mais longe seria a América do Sul. So with the same background, the same Christians from many different backgrounds and church cultures. Então, somos muitos cristãos de contextos diferentes e culturas diferentes. So let's look at the Bible together to see how things were at the founding of the churches. Então vamos olhar para a Bíblia para perceber como as coisas funcionaram nesta altura da fundação das igrejas. Rather than traditions that we may have come from. Sem tentarmos pôr as coisas na tradição de onde nós viemos. So let's see if we can grow the New Testament Antioch church example into the life of this fellowship. Então vamos ver se podemos trazer o exemplo da Igreja de Antioquia do Novo Testamento para a nossa igreja. I believe verse 21 is one of the key verses here. Eu acredito que o versículo 21 é um dos versículos-chave aqui. I'll read it. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Que nos diz: a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. So the hand of the Lord, what's that? Então, a mão do Senhor, o que é que isto quer dizer? So this refers to the presence and power of God. Isto refere-se à presença e ao poder de Deus. So what we really need to work on is how to encourage God's presence. Então, o que nós temos realmente de nos focar e de trabalhar é como é que podemos trazer, encorajar a mão, a presença de Deus a estar entre nós. So it's not just through worship and thanksgiving, that's where we start. Não é apenas através da adoração e ações de graças, eu acho que isso é um bom ponto de partida. We need His presence in all aspects of church life. Nós precisamos da sua presença em todos os aspectos da nossa vida de igreja, como igreja. And our lives. E nas nossas vidas pessoais. So if we take verse 23 as well, Então, se nós formos ao versículo 23 também,
when he came, that's Barnabas, and had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. Então Barnabé, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. So we have the correct foundation. Então temos a base certa. Amen? So what is it? Então, qual é esta base? It's the preaching of the grace of God. É a pregação da graça de That Deus. is our primary focus. Esse é o nosso foco principal. So there are a couple of other factors worth mentioning that encourage God's presence. Mas há outros fatores também que encorajam a presença de Deus. That's mutual love amongst the fellowship Que é o amor mútuo entre a congregação and unity amongst the fellowship. e a união entre a congregação. That's not just the absence of conflict, Isso não é só não haver conflito entre as pessoas, but unity in purpose and unity in aim. mas haver o mesmo propósito e o mesmo objetivo. So these are as good as good Bible teaching. Então, estes são tão importantes como um bom ensino bíblico. So I feel that we also have the purpose of heart that Barnabas recognized in the church at Antioch. E eu creio que nós também temos o mesmo propósito de coração que Barnabé reconheceu da Igreja de Antioquia. I know there are many of us committed to our own spiritual growth. Eu sei que há muitos de nós que estamos comprometidos com o nosso próprio desenvolvimento espiritual. And with that, the spiritual growth and expansion of All Nations Church. E este também com o crescimento espiritual e a expansão da Igreja All Nations. We are all eager to know God's presence as a priority. Estamos todos ansiosos e temos como prioridade ver a presença de Deus. This will lead, hopefully, to seeing God's moving power amongst us. E isto levará também a vermos a mão de Deus a mover-se com poder entre nós. So also in practical terms, like Antioch and Jerusalem, we have a benefit of a link to a larger experience fellowship. Mas também, como esta coisa de Antioquia e Jerusalém, nós temos uma ligação com uma congregação maior e com mais, como é que se diz, com mais história. So we're able to receive a lot from Juntas, Então, graças a Deus, conseguimos receber muito da parte dos juntos. although we lack in the area of the prophetic and other gifts at the moment. E apesar neste momento nós temos um pouco de falta da parte profética e outros dons, I believe that as we hunger and seek after them together, they will be given. eu acho que também ao termos fome e buscarmos, também veremos isso vai acontecer. Do you remember 1 Corinthians 14:1? Se lembrarem 1 Coríntios 14:1, Follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. diz-nos que sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. So desire in English, search for in Portuguese. Então, em inglês diz-nos desejar, em português diz-nos buscar. It's all from the heart, isn't it? Vem tudo do coração. So this verse is directed to the church in Corinth, Então, este versículo é direcionado à Igreja de Coríntios, not for individuals to act alone. não apenas para indivíduos sozinhos, a fazerem por si mesmos. So what we can see, if Antioch is our example, Então, nós podemos ver, se temos Antioquia como exemplo, we need to grow and develop our prayer times as a place to hear the Holy Spirit. nós temos de desenvolver o nosso tempo de oração como um lugar para ouvir o Espírito Santo. That we need to develop our prayer times to be guided by the Holy Spirit. Nós temos de dedicar o nosso tempo de oração a sermos guiados pelo Espírito Santo. Less of us talking and more of hearing His voice. Menos de nós a falar e mais a ouvir a sua voz. Finally, I think it's always God's heart that one day this church, like Antioch, will grow and become a sending church. Eu acho que está no coração de Deus e no nosso também que, tal como a Igreja de Antioquia, que esta Igreja se torne uma Igreja em ascensão. So in the same way, a church that reaches out into the community. Uma Igreja, do mesmo modo, uma Igreja que chega até a comunidade local. If you look through the New Testament, you'll find some organized
evangelism in the synagogues, but many things are spontaneous as Christians just walk the streets. Se nós formos ver, temos algumas vezes que os cristãos na Bíblia vão às sinagogas e se organizam para também pregar o Evangelho, mas temos muitas coisas que acontecem de forma espontânea na vida normal deles, na vida habitual deles. So I wonder what you're all thinking as I say all this. E eu questiono o que é que todos estão a pensar quando falamos disto. Have I had too much cheese and I'm dreaming? Será que comi demasiado queijo e estou a sonhar? A bit optimistic? Será que estou muito otimista? Well, I have some good news on that front. Bem, tenho boas notícias nesse sentido. If you remember David and Jeanette Hernandez, Se lembram do David e da Janete, who were here for the last 3 winters. que estiveram cá connosco nos últimos 3 invernos. If you remember, David preached on 3 occasions. Vocês lembram que o David ele, pregou aqui 3 vezes? Well, they tell me they feel God is guiding them to come and live in Portugal full time. E eles dizem que sentem que Deus nos está a guiar para viver em Portugal o tempo inteiro. They'd already offered to help when they're here every 6 months. E eles já tinham oferecido para ajudar quando estivessem aqui a cada 6 meses. But we feel they should be part of the leadership team. Mas nós sentimos é que eles devem fazer parte da equipa de liderança. For those who don't know them well, Para aqueles que não os conhecem bem, they've had 25 years working full time as Christian workers. eles tiveram 25 anos a trabalhar no campo missionário sim, como cristãos, obreiros. 12 years with Wyman and 13 as a pastor. Há 12 anos com Youth Women Mission, como se diz, Jocum, e 13 anos como pastor. I emphasize that he was one of 4 pastors, so Neste caso, ele fazia parte de 4 pastores. he was doing it right. Não estava a fazer sozinho, não é? Estava a fazer da forma certa. So that they felt that God spoke to them to come here. E eles sentiram que Deus os chamou para vir aqui. So I think that's a great example of how God grows a church like the church at Antioch. Então acho que isso é um grande exemplo da forma como Deus faz crescer uma igreja. He gives desires to people who want to go on with the Lord. Ele dá certos desejos às pessoas que querem fazer algo para Deus. Then guides them to a place where they're needed. E dirige-os para um lugar onde são necessitados. It's amazing that they just turned up and bought an apartment, E é incrível eles simplesmente aparecerem e comprar um apartamento turned up at the church, e apareceram na igreja and just felt straight at home. e sentiram-se imediatamente em casa. So Paul, get the right way around, Barnabas needed help Então Barnabé precisava de ajuda and went to go. Paul, e foi buscar Paulo. we need help, Nós precisamos de ajuda. and the Holy Spirit has inspired and encouraged David and Jeanette to take the step of faith. E o Espírito Santo convidou David e a Janete a tomar este passo de fé. As we saw, God was really doing things in the Antioch church. Como nós vimos, Deus estava realmente a fazer coisas acontecerem lá na igreja de Antioquia. And yet they were open to accept Barnabas, E, no entanto, estavam abertos para aceitar o Barnabé. and then accept Paul, E depois Paulo, who had a terrible reputation for killing Christians at the time. uma péssima reputação de ter morto cristãos na altura, Yeah, they were blessed by both of them together. mas foram abençoados por essa dupla que veio ajudá-los. So there are a lot of details to be gone through, but what I'm saying is now is to ask you for prayer for this change. Então, há muitos detalhes nisto tudo, claro, mas o que eu vos quero pedir também é orações para esta mudança, So that we can all pray for God's guidance and wisdom as a church. para também orarmos pela direção e pela sabedoria de Deus como igreja. We want the whole church to be involved in the spirit of the Antioch church. Nós queremos que a igreja toda esteja envolvida neste mesmo espírito da igreja de Antioquia. So as we look forward to them coming back early in late August, if that makes sense. Então, nós estamos expectantes com o seu regresso em breve, no final de agosto. Ask that you would pray for them, Ou pedimos que orem por eles, that you would bless them as they make this new step of faith. que os abençoem também neste novo passo de fé que eles vão tomar. So let's give thanks for all the blessings we have and have had. Nós vamos dar graças por todas as bênçãos que temos e
e temos tido, but look forward with a new excitement. e também olhar para a frente com algum entusiasmo. Because especially their training always for 25 years is to be train others. Mas especialmente o treino que eles têm, 25 anos, é também para treinar outros. And I think God's gift in that is a training for us. E eu acho que o dom de Deus, a dádiva de Deus para nós é também este treino. So let's pray and listen to what the Holy Spirit is saying. Então vamos orar e ouvir o que o Espírito Santo tem para nos dizer. Amen? Amém.